Fala, sertaneja, traz sua fala, seus saberes e sotaques. Eu sou Adriana Augusta e estou junto com Cíntia Lima nessa conversa com Pamela Camelo, que é do interior de Pernambuco e é mestranda na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Oi, Pamela, eu sou a Cíntia. Seja bem-vinda ao Fala Sertaneja. A gente começa pedindo para você contar um pouco da sua história. De onde você vem, qual é a cidade e a que distância ela fica de Recife. Olá, eu sou natural de Garanhuns. Minha mãe é de Floresta, lá do sertão mesmo, assim, semiárido. E meu pai é natural de Garanhuns. Então eu tenho minha história é um pouco diversa, assim, desses interiores, porque eu acho que minha história, assim, ela é muito, digamos assim, dicotômica, né? Porque parte da minha vida foi em Garanhuns, mas também foi nesse sertão, assim, né? Que é da família da minha mãe. E eu acho que acabo tendo muito mais vivências no sertão da família da minha mãe do que nessa Garanhuns, assim, digamos, assim. Eu aprendi muita coisa com a família da minha mãe. Lá no... porque ela fica assim, oscilando entre Serra Talhada, a fazenda do meu avô, que é lá perto de Mirandiba, e aí eu cresci nesse ambiente, né, basicamente, muito mais do que em Garanhuns, digamos. E eu lembro que quando eu era muito nova, eu vi até quando entrou energia, por exemplo, quando começou a chegar energia, que antes era no candeeiro, então a gente passava no candeeiro lá. E eu lembro o dia que chegou energia, eu era muito nova, né? Mas foi o tipo de coisa que me marcou muito, assim, nesse processo de história lá no interior. Porque, assim, lidar com os sertões também é lidar com essas histórias também, né? De falta de energia, de falta de saneamento, de falta de água. E eu acho que esse sertão aí, da parte da minha mãe, foi o que mais me marcou do que até o próprio sertão que eu vivi, que foi em Garanhuns, que digamos que foi um sertão mais tranquilo, assim, dizendo, né? Acho que é um pouco disso, por enquanto. Pamela, e sobre a universidade, como é que foi esse caminho que você percorreu até chegar lá? Então, é um caminho engraçado, porque eu acho que minha mãe... Eu vou acabar falando muito da história da minha mãe, porque é uma influência que eu tenho muito grande. Na família da minha mãe, os pais dela são analfabetos, né? O meu avô e minha avó, quando eram vivos, eles incentivaram muito a educação da minha mãe, das irmãs da minha mãe. E eu tenho uma família de professores, assim, acabou que se tornaram praticamente todos professores, né? E eu acho que isso acabou sendo um incentivo para mim, de certa forma. A mãinha, a família da minha mãe é muito grande. Então, nesse processo de ser uma família muito grande, meu avô não podendo dar conta de todo mundo, né? Eram 12 filhos. Aí, mãinha, para estudar, fez aquele processo de transição de sair da fazenda para ficar na casa de madrinha, de alguém da família, e aí ela pôde estudar, né? E aí, para a gente, ela sempre passou a importância do estudo, porque foi um diferencial na vida dela, digamos assim, porque meu avô não tinha muita condição, ele era agricultor, minha avó morreu muito cedo de câncer, então minha mãe teve que se virar, né? E acabou que foi o estudo, de certa forma, o que deu rendimento para a família depois disso, né? Depois da morte da minha avó, minha tia, que era a irmã mais velha, assumiu, porque ela já era professora, né? Ela é formada, inclusive, em História, foi uma das minhas grandes incentivadoras. E, assim, eu acho que foi esse processo, assim, a educação se tornou muito um ponto importante, assim, minha mãe sempre falou, você só vai ser gente se você estudar, que foi o que aconteceu com ela, né? Então, esse processo de educação foi muito grande, e meus pais, assim, a gente era de Garanhuns, meu pai é de Garanhuns, e minha mãe, quando se casou, foi para lá, né? E aí eu passei esse meu processo educacional lá em Garanhuns, mas sempre com essa perspectiva da minha mãe sobre a educação, né? E aí eu acho que sempre me inspirei muito nela para escolher a minha profissão. Acabei que eu nem sabia, né? Porque meu pai, ele queria que eu fosse arquiteta. E aí, por um tempo, eu vim para Recife para fazer para vestibular, né?
E aí eu, por um tempo, estava estudando para arquitetura, não para história. Mas eu sempre achando estranho, assim, porque eu queria fazer arquitetura, sabe? Eu tendo uma família de professores, eu acho que sempre ficou lá no meu inconsciente, assim, que eu queria ser professora. Mas, ao mesmo tempo, mãe ia dizendo, não quero essa vida para você, porque é muito dura. e, e meu pai, ele sempre incentivou muito para que eu fosse arquiteta, né? Meu pai é engenheiro. E aí, foi nessa divisão entre a história do meu pai, a história da minha mãe, a história da minha mãe ganhou. E eu fiz seleção para... Na verdade, fiz seleção para arquitetura. Aí, na época, eu fiquei entre arquitetura, escolhi arquitetura na UFAL e história na rural. Aí, nesse dilema, não contei para os meus pais, comecei a cursar história 6 meses escondida. Eu já estava aqui no Recife, né? Então, eu pude fazer isso. Eu já estava aqui estudando para cursinho. Eu disse assim, não passei, não. Não quis contar que eu tinha como entrar na UFAL e quis cursar história. Aí, depois de 6 meses, eu contei. Aí foi mais ou menos um pouco esse o processo. Eu acho que a universidade, eu acho que é um sonho muito almejado, né? Para muitas pessoas, pelo menos para mim foi. E como eu tinha muito essa história da minha mãe de incentivar o estudo, dela dizer que você só vai ser gente se você estudar. Então, eu acho que a universidade sempre foi um lugar que eu sempre quis estar, né? E eu costumo dizer que quando eu entrei em história, minha mãe não queria, né? Ela disse assim, você sabe quanto eu sofro sendo professora? Minha mãe é professora da rede pública, né? Ela é professora do município de Garanhuns e ela é formada em letras, português. E ela é professora do estado também, né? Ela, você sabe quanto eu sofro, quanto me dá de trabalhar. E você sabe a história das suas tias, né? Porque praticamente todo mundo lá da família da minha mãe é professora, né? Aí eu passei esse tempo sem contar para ela, mas aí eu disse assim, mãe, a senhora me ensinou tanto sobre a educação, sobre a importância da educação para a vida das pessoas e do quanto mudou a sua vida, né? Então, e eu falei para ela, mãe, a senhora não vai ter uma doutora advogada, não. Você vai ter uma filha doutora de verdade. Aí ela, então tá certo. Aí foi mais ou menos esse processo, assim, que me levou à universidade, que me levou à faculdade de História. E, assim, eu acho que eu sou muito feliz com a minha escolha. Não acho que eu não podia ter feito escolha melhor. Pelo menos me representa muito, né? Faz parte muito da minha história mesmo, assim, construção de vida e tudo. Você tinha muitas expectativas com essa mudança? Eram muitas as diferenças entre a sua cidade, Recife, que é uma grande capital, né? Então, acho que tem bastante diferença, né? O movimento da cidade, esse vai e vem muito louco de Recife. Eu acho que os primeiros 4 meses, inclusive, eu tive uma crise de ansiedade, insônia, não conseguia dormir. Eu acho que a ausência da família também, né? Porque você tá longe do seu pai, da sua mãe, de tudo, dos seus amigos. Eu acho que essa é a principal mudança, mas depois, com o tempo, você acaba se acostumando, assim. Hoje em dia, eu me considero muito uma menina da cidade, por exemplo. Eu costumo dizer que agora eu fico um pouco até agitada quando eu estou em Garanhuns, porque eu não consigo fazer minhas coisas, não tenho meu lugar de estudo lá. Acabou que agora a minha casa é aqui, mas eu tenho muita referência, assim, de Garanhuns. Não só de Garanhuns, como do interior da minha mãe, assim, que fizeram muito parte da minha vida. Mas existem muitas diferenças. Eu acho que tudo na vida você se adapta. Você vai se adaptando, assim. Eu tive uma crise de ansiedade imensa nos primeiros 4 meses, sem dormir e tudo. Mas eu acho que com o tempo a gente vai se acostumando, né, com a cidade grande. E hoje em dia se tornou o meu lugar também, né? Acabo que eu tenho 3 lugares agora. Eu tenho o interior da minha mãe lá, do eixo lá do Pajeú, aí tem Garanhuns, que fica no entremeio, né? E aqui no litoral. Eu acho que eu faço parte desses 3 lugares hoje em dia. Os 3 que me compõem, fazem parte da minha história, assim. E eu acho massa isso, porque ninguém só é uma coisa, né? Acho que nós somos plurais, assim. E, enfim, hoje em dia eu acho que eu sou mais adaptável ao ambiente do que quando eu cheguei.
Nessa época, eu morei no pensionato de freiras. Minha família é muito católica. E aí, como tem aquela coisa do interior, de ter medo da menina sair de casa, eu vim com 17 anos, né? Muito nova para cá, tinha 17. E aí, meu pai, com medo, me botou no pensionato de freira. Então, ainda tinha a reclusão de estar num local que era todo limitado. Né? Então, até para receber amigas, tinha horário para chegar em casa, era uma coisa bastante limitada, assim. E aí eu passei alguns anos pensionado. Aí eu acho que ele também ajudou na minha solidão. E a universidade, que lugar ela ocupa na sua vida? Eu acho que a universidade é um lugar incrível, assim, vou dizer assim. Eu nunca tinha vivenciado nenhuma experiência com universidade antes, assim, nunca tinha entrado na universidade antes, nunca tinha tido acesso à universidade antes. Mesmo que em Garanhuns tem a UPE, Garanhuns tem a UAG, né? Mas tem até uma faculdade privada, que é uma autarquia com a prefeitura. Mas eu nunca tinha entrado assim na universidade, nunca tinha tido acesso assim a uma universidade antes. E eu cheguei na rural, tudo novo, perdida. E além de tudo, para conseguir minha documentação, porque para fazer a matrícula, né? Quando eu cheguei lá, perdida, sem saber de nada, para conseguir documentação, porque meus pais não sabiam, né? Que eu estava me matriculando em história. Aí lá vou atrás de conseguir tudo, descobriu que era rural. Foi um processo, assim. Mas foi um processo muito bom, porque a rural mudou um pouco o meu lado da solidão, digamos assim, né? De repente eu tinha uma turma eu entrei com uma turma grande, uma turma de 50 pessoas. Aí, de repente, eu tinha uma turma, eu tinha amigos, eu tinha... E além desse lado da solidão, que a rural me ajudou muito a tratar, assim, digamos assim, foi uma terapia. Eu digo que foi muito aprendizado. Muito mesmo. Quando eu entrei na faculdade, eu estava muito em busca de saber quem eu era, de me conectar, de conhecer coisas novas. E aí eu fui em busca, sabe, desse conhecimento que eu não tinha. Porque eu não digo que tive aquela escolaridade muito boa. Então, quando eu cheguei na universidade, foi um baque muito grande, mas ao mesmo tempo foi um desafio muito bom.